Vamos lá, vamos para outro assunto aqui, falando de outro ministro agora, o da Justiça, o super-ministro, como queira, herói nacional do Adrilles e de uma porção de outros brasileiros, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele participou nessa quarta-feira de uma audiência pública na Comissão Especial da Câmara, que analisa a PEC da prisão em segunda instância. A proposta de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania, discute a possibilidade de autorizar a execução da pena já depois da sentença em segundo grau. Vini, o clima deu uma esquentada, parecia, sei lá, era uma coisa, sei lá, nem sei se numa arquibancada geral de um estádio de futebol a gente vê isso acontece, né? Uma cena daquela ali, né? Pois é, Edgar, mas só para falar um pouquinho aí do que o Sérgio Moro defendeu, obviamente que a gente já sabe, né, que ele é um grande defensor da prisão após segunda instância, então ele defendeu aí o projeto de autoria do Alex Manente, justamente, né, Edgar, justificando que nós temos um processo de morosidade, né, um processo muito lento no que se refere aí às sentenças, às penas. Então você tem a segunda instância, depois tem terceira, quarta, quinta, então demora muito pro tal do trânsito em julgado para a pessoa ser presa. Agora, esse texto, é bom lembrar, Edgar, que se refere à esfera criminal. Sim. Né, estão fora aí a esfera civil e tributária, e o Sérgio Moro até defendeu que seja assim mesmo, porque seria muito difícil do projeto ser aprovado de uma outra maneira. E ele também criticou mais uma vez, né, a figura do juiz de garantias, né, dizendo ali que o país ainda não está preparado, não há um planejamento muito claro para o papel do juiz de garantias. E aí, Edgar, quando ele começou a ser questionado pelos parlamentares, foi a vez ali do Glauber Braga, que já tinha chamado o Sérgio Moro de juiz ladrão, né, numa outra audiência no ano passado, e agora ele foi além. Né? Agora o Glauber Braga, no questionamento dele, primeiro ele já começou chamando o Sérgio Moro de lobo em pele de cordeiro, que se finge ser do que não é, que é muito educado, é muito gentil, mas ao mesmo tempo faz isso para blindar e proteger a família Bolsonaro, proteger as milícias no Rio de Janeiro. Ele tentou apontar ali algumas incoerências do Sérgio Moro. Ele fala, por exemplo, que o Sérgio Moro fala que a Polícia Federal não pode interferir nos casos que são estados responsabilizados ali pelo Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo pressionou a Polícia Federal no caso do porteiro, do depoimento do porteiro. Do depoimento do porteiro do condomínio do Jair Bolsonaro, né? Ele fala sobre essa questão dele estar encampando um governo que tem casos de corrupção, como o do filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, então que ele acaba fechando os olhos para outras coisas, e aí acabou chamando o ministro de capanga de milícia, e aí foi a hora que a tensão se elevou lá na Câmara. Vamos ver. Eu sei que a minha fala faz com que alguns representantes do governo Bolsonaro fiquem inquietos. Sabe por que os senhores ficam inquietos? Porque querem que a milícia no Brasil não seja devidamente apontada como crime organizado, porque ela faz parte da estruturação do projeto de poder dos senhores. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. Vossa Excelência tem a palavra. O senhor não tem fatos, o senhor não tem argumentos, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Eu vou, deputado. Pois é, Edgar, o presidente ali da audiência chamou a atenção do deputado Glauber Braga, depois chamou a atenção também do ministro Sérgio Moro. Surdamente. O ministro Sérgio Moro pediu desculpas, mas achou que foi desproporcional, né? A questão dele chamar o Glauber de desqualificado e o Glauber tê-lo chamado de capanga de milícia, e depois falou que quem defende milícia é o partido do Glauber Braga, que é do PSOL. E foi aí que o pau comeu de vez, porque aí o Glauber começou a chamar o Sérgio Moro de mentiroso, e aí o delegado Éder, né, um outro deputado, começou a entrar no bate-boca ali
com o Glauber, começou a chamar a mãe do Glauber de bandida, e aí o presidente da comissão teve que encerrar a sessão devido aí à tensão elevada na audiência, Edgar. Olha, vamos falar um pouco sobre isso. É lamentável, né? O nível, Sim. estabelecer um debate a partir desse nível de acusação, quer dizer, não é o que se espera, não é o que o cidadão, seja ele que de um partido ou de outro, ou dentro de um espectro político ou de outro, que pode esperar uma colocação assim nesse nível ali na casa que representa ali o povo brasileiro, né? Isso. Tem algumas questões ali, né, que envolvem a figura do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, quando decide entrar na política, ele tem que saber que o nível, o chão ali o nível é mais abaixo ali, né? Quando ele faz um movimento de sair da magistratura, de sair da carreira de juiz para ir para um cargo público, né, para ir para um ministério e aceitar fazer parte da política, seja por um desejo que ele tem, por uma vontade de chegar no Supremo Tribunal Federal, que é o que parece. Ou por um desejo de fazer algum bem pela nação também. Pela fala dele, ele disse que pretende, não seria mal um cargo no Supremo Tribunal Federal, mas essa transição, esse caminho de espinhos e pedra que ele está percorrendo agora, é fruto de uma decisão dele, voluntária. Eu acho que, por exemplo, a minha opinião, o ministro Sérgio Moro, quando questionado, a partir dos áudios da Lava Jato, de atuar como um promotor, de atuar junto com a acusação, cabe ali ao juiz decidir. É uma coisa que a gente pode questionar, trazer para a discussão, mas é um trabalho dele enquanto juiz. Quando você soma, as coisas as coisas se completam, as coisas se reforçam. Quando ele associa essa situação revelada pelos áudios da Vaza Jato a um aceite de um ministério que voluntariamente ele se coloca à disposição e assume um cargo. Quer dizer, ele endossa ali, isso diz muito mais pela atitude voluntária. Não. Peraí, deixa eu completar, você pode discordar, mas discorda na tua hora de falar. Você pode associando as coisas, concluir, com base nos fatos, no que acontece, que uma decisão voluntária o expõe muito mais do que os próprios áudios revelados ali na Lava Jato, na conduta de um juiz considerado por muitos, naquela circunstância, um juiz parcial, que atuou junto com a acusação. Ele entrou na política, Eu discordo fundamentalmente de um verbo que você usa aí. Endossa a acusação de que ele teria sido um procurador, um promotor, em face das condenações que ele fez a políticos de diversas ideologias, de vários partidos. Ele não teve uma ótica sectária de condenar um único partido, uma única ideologia. Ele condenou baseado em fatos, pragmaticamente condenou em fatos, através de provas, ou seja, ele não fez nenhum tipo de percepção ideológica ou de endosso a esse ou aquele partido. Se ele entrou para a política, Edgar, ele entrou com o mérito e com a boa vontade de fazer algo pela nação. A leitura subjetiva que você faz, que ele está endossando a figura de um procurador, a meu ver, é extremamente leviana. No seguinte sentido, a vaidade de um sujeito, dele querer ser ministro do STF, querer ser ministro da Justiça, pode ser, essa sim, endossada pela vontade de fazer um bem pela nação. O que o Moro fez foi exatamente um bem pela nação, encampando e encabeçando, pela primeira vez, uma operação que colocou corruptos notórios na cadeia. E é esse encampamento de colocar corruptos na cadeia, de acabar com a impunidade, que fez ele ir ontem, exatamente nessa comissão, para defender a segunda instância, a prisão em segunda instância. Nenhum país civilizado prende em terceira ou quarta instância. No Brasil é pior. O pobre criminoso vai para a prisão sem sequer ter uma primeira instância. Ele vai sem instância alguma, ele vai preso preventivamente. Quando você endossa esse tipo de terceira e quarta instância, que seria o objetivo dessa comissão esdrúxula, você exatamente endossa o princípio da impunidade. Esse deputado, realmente desqualificado do Glauber Braga, ele é reincidente. Ele já disse que o Moro era um juiz ladrão, agora diz que ele é a capanga de miliciano. Ou seja, eu acho que tem que ter um mínimo de critério numa comissão de ética de um congresso. Uma pessoa não pode acusar outra de um crime, porque isso também é o crime segundo o Código Penal. Ou seja, você não pode chamar as pessoas de corrupto, assassino, ladrão, miliciano. Isso é extremamente grave. O que o Moro faz é ter uma paciência de Jó,
com essas pessoas que, eventualmente, podem acusá-lo subjetivamente de estar endossando uma própria vaidade ou uma certa procuradoria endossando algum partido ou outro. Ora, veja, em 2016 o Bolsonaro nem sequer era candidato. Se ele encampou, se ele entrou dentro do governo, foi para fazer um bem exato pela nação. Se essa vaidade dele de fazer algo de bom, de justo, de melhoria para a nação, essa vaidade é absolutamente absolvida sob todas as formas. Eu acho que, sim, os fatos acabam sobrepondo qualquer boa vontade para você analisar a situação do juiz. Se você tem dentro da figura de um juiz que estava dentro de um trabalho com méritos, de combater Quais são os deméritos, a corrupção no país. Os deméritos eu posso enxergar que estão na parcialidade mas isso não são pela fatos. qual ele conduziu. Como não são fatos? Não são, Ele nunca não negou. há imparcialidade. Não, eu acho que a gente vai retroceder num assunto já muito falado aqui. Você trouxe, a gente está aí. Eu acho que quando... Você acha que quando ele entrou no governo, Edgar, ele acabou resvalando no risco de ficar atrelado a esses casos, como, por exemplo, do Onyx Lorenzoni, do Caixa 2, do Flávio Bolsonaro? Governo, existe um governo puro que tenha havido mas se ele tivesse mantido a figura dele como juiz, na busca dele... É uma opção dele entrar num governo e fazer algo para além do que ele já fez. Entrar num governo onde não estava muito claro ainda o que poderia vir. O que ficou claro no governo, nesse primeiro ano de gestão do governo Bolsonaro, foi o mérito do Sérgio Moro, por exemplo, de reduzir 22% dos homicídios. Ele teve uma atuação tão grandiosa à frente da Lava Jato, em prender criminosos de colarinho branco pela primeira vez na história do país, como reduzir índices de criminalidade concretos. Pois é. O que vocês estão fazendo são ilações através das supostas e inconscientes intenções do Moro, mas as ações dele, até o momento, são ótimas. Dizer que ele endossa miliciano, porque ele está no governo, porque por acaso o filho do presidente teve uma relação com o miliciano em 2000 e pataquada, isso é absolutamente leviano da parte desse deputado. Isso é absolutamente leviano da parte de qualquer coisa que faça um tipo de ilação da consciência do Moro. É uma linguagem grosseira, uma linguagem realmente desqualificada para o ambiente no qual ela foi proferida. Não é só uma linguagem, a acusação em si é leviana. Agora, você pode defender o Moro pelas razões que você encontra no Moro, é inegável. Quando ele assume fazer parte de um governo, como coloca o Vinícius aqui, ele está comprando o pacote completo. E o ônus também de fazer parte de um governo, já que se confirma ali um partidarismo na condução que ele tomou diante das decisões, porque você fala, ele colocou vários políticos na cadeia. O ponto crucial é o que isso interferiu dentro do processo. Que o Lula cometeu crimes, que foi conivente com a corrupção, me parece não haver dúvidas ali. Agora, se você está dentro de um processo jurídico e atua nesse processo, e tem revelado através de conversas vazadas, de importantes procuradores na condução desse processo, atuando de maneira parcial ele não foi parcial. Então, é a tua percepção disso. Mas é que quando você fala que é parcial, mas é um fato mas aí para aí, porque eu tenho a percepção contrária. Eu acho que os áudios revelam que ele foi, sim, parcial na condução dos fatos. Quando você tem um juiz com esses fatos na vida pregressa como magistrado, que assume um ministério da Justiça e da Segurança Pública, que não comenta, que não se posiciona diante de fatos de importância nacional, como o caso do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Mas ele é ministro da Justiça, ele não é secretário de comunicação. Então, mas ele é o chefe da Polícia Federal. A Polícia Federal, mas ele não tem obrigação de comentar todos os casos. Isso é muito conveniente, não ter obrigação é muito conveniente, me parece no teu comentário. Agora, quando ele não inclui, por exemplo, no caso agora, desse miliciano morto, executado, né? Tudo leva a crer que foi executado, uma queima, pelas polícias do Rio e da Bahia. Queima de arquivo da parte de quem? Olha, vamos lá, vamos conduzir essa Os dois governadores, Wilson Witzel e o Rui Costa, da Bahia, são inimigos declarados do governo. São eles que querem fazer queima de arquivo em relação... Olha só que gravidade você está falando. O Ministério Público fez muito bem de não permitir que esse corpo fosse cremado, porque a investigação tem que seguir. Quando você junta o todo, você talvez
talvez, num lampejo de razão, aí você vai achar que talvez você esteja exacerbando na boa vontade de considerar esse herói aí que você considera. A consciência crítica que você tem em relação ao Moro, quando você diz que ele é parcial no coleta de provas, é uma consciência subjetiva. Não, foi revelado, mas não há um processo. Ele não negou isso, não há calma. Ele nem gosta de ser chamado de herói, viu? Eu chamo, azar o dele. Mas ele não gosta. Eventualmente, não há nenhum processo em cima do Moro, não há nenhuma acusação de montagem de prova, não há nenhum processo. Não, ele é um homem poderoso. Pelo amor de Deus, ele comanda toda a justiça. Ele é um homem poderoso. Ele é poderoso, então... ele tem influência. O Gilmar Mendes e o Toffoli, que tem horror à Lava Jato, então estão fazendo alguma coisa a favor do Mas o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal continuam brigando. E quando ele entra no governo, você está fazendo uma série de ilações. Primeiro, ele não foi parcial. Ele não tem nenhum processo, ele não tem nenhuma acusação de fabricação de provas. Ele é um homem poderoso. Que eventualmente conspurque a condenação que ele deu a Lula e a centenas de outros políticos criminosos e empresários também. Quando ele entra no governo, ele entra para endossar uma causa que é dele, de combater o crime, que está dando certo. Dizer que ele está endossando fatos de governo de algum ou outro ministro corrupto é reduzir isso ao absurdo. Um governo tem vários ministérios, tem várias estruturas, que é lógico que nunca um governo vai ser puro. Você dizer que ele está endossando um governo pelas falhas que o governo tem, quando ele é um acerto no governo, isso é uma inação completamente leviana. A falha dele mesmo. Ele não tem falhas no sentido de combater o crime. Pra você, não. De combater o crime, não. Pra você, não. Eu acho ele um cara seletivo. Seletivo como? Seletivo como ministro. Tem dezenas de partidários que ele condenou e colocou na cadeia. Não foi só o PT. Seletivo como ministro, parcial como juiz. Quando ele faz parte de um governo que ataca o crime sistematicamente, graças à atuação sobretudo dele, Ministério da Justiça, queremos combater o crime. Ele está cumprindo seu dever. Ele está sendo secretário, ele está sendo seletivo aonde? Queremos combater o crime. Aonde e olha, diga uma coisa, essa questão de juiz de garantias só está sendo... É outra instância. É a quinta instância. Só está sendo discutida... Exatamente. Por conta dos diálogos que foram revelados pela Vaza Jato. Está sendo discutido exatamente pela posição vingativa a figura que o próprio governo que você defende, o governo Jair Bolsonaro, é contra. Veja, o presidente é a favor do juiz de garantia. Isso torna o seu argumento inválido. Ou seja, o Sérgio Moro, que é contra essa quinta instância esdrúxula, que atrasa mais ainda o judiciário brasileiro... Por que será que existe a figura do juiz de garantia, gente? Exatamente por vingança mesquinha de pessoas... parcialidade, como foi conduzido implicadas em corrupção e vingança de pessoas de extrema esquerda, como Marcelo Freixo, que querem exatamente lançar lama sobre a figura impoluta e heróica, sim, do Sérgio Moro. Eventualmente, isso desabona o seu argumento quando o Sérgio Moro vai contra a própria percepção do presidente de estabelecer essa figura esdrúxula do juiz de garantia. Meu querido. O que exatamente o Sérgio Moro sabe que isso vai atrasar a justiça. O que desabona argumento... Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Ele não endossa o governo totalmente. O que desabona... O Sérgio Moro não endossa o governo totalmente. Ele endossa as ações boas. Quando ele entra para esse governo, ele está endossando. Desculpa, é o ônus que ele paga quando ele entra para a política. Isso é um ônus subjetivo que você está criando. Você está sendo levando. E o que desabona argumento é passar pano para qualquer coisa que esse governo faz. 10h41, horário de Brasília.